Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, estou aqui com o Marco. Fala aí, Marco. Fala, Prodígio, aqui quem fala é Marco Polo, mais um vídeo para vocês, estamos de volta na área. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre as 5 inspirações, a gente pode chamar de inspirações ou referências, que nós tivemos para a criação do Gatuno. Importante dizer que nem todas foram, na verdade, pouquíssimas foram ao mesmo tempo. Foi com o tempo que a gente foi buscando essas referências e aprimorando o personagem, acho legal falar isso. Mas vocês vão ver que é muito daquilo que a gente falou. Quando a gente falou, eu acho que nas dicas, para quem está começando a escrever uma história, alguma coisa assim, que a gente falou sobre aquela salada, principalmente você falou, né, Marco, de fazer uma salada mista, onde você tem tantos ingredientes que você faz algo novo. Né? E aí vocês vão ver que o Gatuno, e a gente nunca vai negar isso, ele é uma saladona aí de vários ingredientes que se transforma no Gatuno. E isso, vamos sempre frisar, isso não é ruim, galera. Criar um personagem que traz semelhanças com o que a galera conhece não é algo ruim, pelo contrário. Você já traz algo da zona de conforto daquela pessoa. Fala, pô, isso eu conheço, isso eu gosto. E no caso do Gatuno, a primeira que eu gostaria de jogar, que já não tem como fugir, essa daqui talvez a mais clara, foi o Homem-Aranha. Né? Homem-Aranha foi talvez até o primeiro que a gente Isso é nítido por causa do olho, né? O olho, eu acho que a gente escolheu o olho para gerar emoção, aquela pam também. Do lance que eu sempre falo da silhueta das mulheres com aquele delineador de gato, sei lá. Isso. E o olho, ele é simplesmente o olho mais pop dos super-heróis. Disparado. Pelo personagem mais pop. Então é óbvio que sempre vão olhar o olho e vão ver o Homem-Aranha. Além do fato dele ser jovem. Isso também vai contribuir muito. Mas aí se a gente pegar só essa referência, como de fato era na primeira HQ, aí seria uma cópia. Claro, mas depois que a gente foi juntando as outras para tirar do Aranha, né? É isso aí. E eu acho que muitos vão falar assim, pô, mas não é só isso. Tem, por exemplo, ele é divertido e tal, mas isso é um ponto que é muito... Existe essa semelhança de fato, do Gatuno ser um personagem divertido e ter essa relação de uma diversão jovem como o Spider tem. Mas qual que é a questão aí, já explicando? Não é nem porque a gente falou assim, não, ele tem que ser divertido como o Spider. Não, isso aí foi uma questão que a gente até já comentou, acho que no próprio vídeo, eu não lembro qual foi agora, mas tá aí perdido num desses do canal, que a gente comentou sobre arquétipo, rapidamente. E como você vai falar sobre gato, que é o arquétipo do Gatuno, é um gato, menino gato, né? Você tá falando de um animal que é divertido, que você coloca no YouTube, vídeos de gatos. É vídeo do gato fofinho, brincando, não sei o que e tal. E é diferente do que se você fosse relacionar, aí já entra a nossa segunda referência, com um predador, que seria um gato, um felino predador, que você já entra na categoria de tigres, leões e pantera, como algumas pessoas, e a gente sempre também fala abertamente, existe a semelhança com o pantera. Seria uma segunda referência junto com o Gatuno dessas primeiras que apareceram lá no começo. Mas como o Marco falou, o Gatuno com o Homem-Aranha é uma relação muito mais visual de rosto e comportamento. Porque se vocês olharem, galera, eu não tô aqui falando mal do Spider de maneira alguma. Eu estou falando assim, pega o comportamento de uma aranha e pega o comportamento do Homem-Aranha herói, em sentido de comportamentos animalescos. Eles se refletem nos poderes, soltar teia e escalar paredes. E acabou. Ele não tem veneno. Ele não tem esse tipo de coisa. Então, ele tem os poderes, que foi jogada, sim, sensacional do Stan Lee, poderes muito maneiros, mas ele não tem isso. A diversão não vem em momento algum do animal. A aranha não é um bicho divertido, ninguém brinca com a aranha na mão, tem videozinhos brincando com a aranha aí. Só o Richard Rasmussen, no máximo, aí, faz vídeo brincando com a aranha. Agora, quem curte, agora, no nosso caso, não tinha como a gente escolher o gato e fazer, quer dizer, pode ter, alguém faça, quebre o arquétipo e tal, mas não seria natural se a gente fizesse um menino com arquétipo de gato que é sério, dark, não sei o que. A gente precisava dessa brincadeira por causa do gato. Mas também falando agora, o Marco tá aí, o cara do visual da Prod, as referências que a gente pode comparar Pantera e Gatuno, no nosso caso não foram nem propositais, é mais por semelhança de arquétipos, né? Porque com certeza. Gato e Pantera a gente sofreu muito, não digo nem sofreu, mas a gente
Teve feedbacks, digamos assim, na primeira Comic Con que a gente foi. O primeiro choque, para quem nunca viu isso, ele, para alguns, é de extrema euforia, porque ele automaticamente vê um personagem com características visuais de acordo com a Marvel, o olho do Aranha, as garras do Pantera, a orelhinha do Pantera Negra ou da Mulher Gato em si, e uma cor muito viva, que é o amarelo, né? Dá muita energia, alegria. Então, para alguns, muita euforia, a gente viu isso na hora, principalmente pelas crianças. Por outro lado, pessoas mais velhas que cresceram com a Marvel, algumas adoram, outras não é que não gostam, mas ainda remete muito na cara, como a gente ouviu naquele tempo, a Mulher Gato e o Pantera, porque eles têm o arquétipo do felino em si, que é nada mais, nada menos que as garras na mão e a orelhinha que o felino tem. Não daria pra gente tentar mudar muito isso e fazer uma puta de uma orelhona ou uma orelha meio com riscos de raio, assim, sabe? E um olho muito diferentão, assim, todo. E sem orelha, imagina sem orelha. Sem orelha, não tem muito a ver isso, não daria muito. Porque eu acho que o Gatuno, ele é uma mescla perfeita entre visual de Pantera Negra com Mulher Gato com Homem-Aranha. Eu acho que essas três referências estão muito claras no visual do personagem, obviamente, como o Zika fala também, trazendo a nossa assinatura. E esse ponto que você falou é bem importante, porque é o seguinte, vocês já pegaram então a terceira referência que nós tivemos, é a Mulher Gato, por causa do arquétipo felino, ela tem as orelhinhas também, como o Marco falou, só que você vê que ela vai para uma linha diferente, porque, gato se tornou uma outra abordagem que você pode ter para esse arquétipo, é a do Femme Fatale, porque... tem muito cara, por exemplo, a gente ouve desde o Johnny Bravo falando gatinha, chamando a mina de gatinha, não sei o quê. Oi, gatinha. Oi. Se tornou também um arquétipo de sedução feminina, gata, não sei o que e tal. Então a Mulher Gato vai para esse lado. O Gatuno já vai pro lado divertido do bichano, né? Vamos dizer assim. E então ela não impacta basicamente nada narrativamente do Gatuno, mas impacta de partilhar o mesmo arquétipo, a mulher gato, e ela tem um visual que vai ter que remeter a gato. Você tem que remeter a gato. Sim. Nós temos também, nós vamos acabar criando um personagem com semelhanças. E ela também tem um oclão, né? Que às vezes simula um olhão também. Isso, perfeito. Meio próximo do Gatuno. Isso aí. E então, de visual, nós podemos deixar esses três primeiros aí. E aí fala, quem vem agora na lista? São três, vamos dizer assim, que são referências mais na linha narrativa, né? Uhum. Então, uma coisa que a gente pensou, e isso demorou um tempinho durante a criação. O último ponto demorou demais, foi esse ano passado que apareceu, mas esse ponto que eu vou falar agora é algo que a gente já tinha, tanto que na HQ que lançou já tinha isso, mas não estava tão bem estruturado, mas a gente sabia. Se a gente vai fazer um personagem que tem semelhanças com o Peter Parker, o herói do Peter Parker, né, o Homem-Aranha, a gente tem que fazer ele ser diferente do Peter Parker. A gente tem que fazer os dramas, as abordagens serem totalmente distantes. E a primeira coisa, qual que é a marca do Peter Parker? É um cara quebrado, é um cara que não tem grana. Uhum. Então esse foi um primeiro ponto que a gente foi. Vamos pro outro extremo. Se o Peter é um cara quebrado, vamos fazer um bilionário. E aí, vocês podem até observar que o bilionário dessa HQ que lançou e o bilionário de hoje já é bem diferente. Muito a gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas a gente foi atrás, hoje, falando agora do que nós temos hoje, de uma linha mais Bruce Wayne, mais Tony Stark, onde o cara ele tem uma linha de empresas, ou seja, ele lida com... A gente já tem um assunto, a gente sabe que as empresas do Thomas lidam com telecomunicações, internet, satélites e tal. A gente não tinha isso na época que lançou a HQ. A gente sabia que ele era um bilionário, que tinha um avô inventivo, mas se vocês perguntassem naquela época, qual que é o ramo da empresa do avô e tal, a gente talvez não tivesse a certeza. Não sabia. Né? E hoje a gente já tem isso definido e a gente tem a personalidade do Thomas, então esse quarto ponto de referência eu posso colocar Bruce Wayne e Tony Stark, né? Porque são as linhas de pessoa civil, narrativamente falando, que a gente aborda com o Thomas. Um jovem bilionário, no caso aí, o mais jovem bilionário do universo Prod é o Thomas, né? E aí, o último ponto, quinta referência que nós usamos da cultura pop para o Gatuno, como eu falei, surgiu ano passado,
e foi foi retirado de uma outra franquia da Prodigy, jogada para ele, que foi a partir... Eu coloquei o Mega Man, mas não é só o Mega Man, a gente já falou, né, sobre Detona Ralph, sobre Tron, legal. É isso aí, Tron. Então, assim, houveram várias, mas o conceito é o conceito do virtual, do digital e da internet. Agora, na prática, vocês podem ver, a gente tem Homem-Aranha, Pantera, Bruce Wayne, Tony Stark, Mega Man, Tron, Ralph, faz uma parada dessa e gera o gatuno. E aí é o que a gente estava falando no começo, você não é obrigado a gostar de nada, a gente não está falando que a gente criou o produto perfeito que é imune a desgostos e imune a hate, jamais. Sim. Você nunca vai ter 100%, acho que até 90% assim, hoje em dia é muito difícil, mas a aceitação assim você não vai conseguir, mas você consegue criar o seu público quando eu acho que principalmente você é honesto, quando a gente está sendo honesto, a gente está fazendo um vídeo mostrando de onde a gente pegou as nossas ideias. Sim, você tem que ser honesto. E você tem que fazer algo justo, porque não adiantava a gente fazer tudo isso aí e fazer um Homem-Gato vermelho. Concordo, sim. E eu sempre friso isso eu vi isso do Neil Gaiman, no curso dele. Se você tá fazendo uma obra sua, seja qual for, no nosso caso, quadrinhos, e você não soa como ninguém, que eu acho que é uma coisa que a gente aprende errado, talvez. A gente quer uma parada ultra inovadora que não soe como ninguém antes soou, não pareça como ninguém. As chances são que você, às vezes, esteja criando uma galhofa, uma coisa que não vai ser um sucesso. Pode ser que seja? Pode, mas as chances são que você esteja criando algo que não vai vingar, porque você foi tão ultra inovador que às vezes você misturou conceitos que não tem muito a ver. Vou dar um exemplo. A gente tem o Gárgula, que a gente não nega, que foi criado a partir da ideia do Dark Knight, Cavaleiro das Trevas. Isso. Vamos supor que a gente começasse agora a jogar Aliens e o Gárgula no espaço. E aí depois o Gárgula no fundo do mar, com o meio de Atlantis, e os aliens vão para Atlantis e eles são meio macabros também. Você começa a ver que tem uma inovação aí. É inovador, mas é galhofa. Você não soa como ninguém, é muito disruptivo para o que o personagem pede. Então, sempre que a pessoa for ler Gatuno, ela vai lembrar do Homem-Aranha. Isso é muito bom. A gente vai soar como Homem-Aranha, mas nunca vamos ser cópias esfarrapadas do Homem-Aranha. Eu acho que deu para fazer a abordagem bacana, citar com calma, deixar bem explicadinho. Se você tem algum outro personagem que você gostaria de ver esse raio-x de inspirações, de referências, né, que a gente pegou, é só deixar inscrito aí embaixo nos comentários que a gente lê, já põe na listinha para gravar também. Se curtiu o vídeo, deixa aquele likezinho maneiro. Claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, já dá aquela força pra gente também, né? É isso aí, né, Marco? Vamos ficando por aqui? É isso aí, galera. Valeu mesmo por mais um vídeo. Tamo junto e até mais. Valeu.